Simone, é um prazer recebê-la aqui, né, de ter aceito o convite para a participação do evento, né, e eu acho que a sua formação, a sua experiência aqui vem colaborar enormemente e tem realmente tudo a ver com a proposta que o Décio fez na elaboração do cronograma e do evento de hoje, né. Eu só queria repassar aqui brevemente a sua formação, foi na área, principalmente na área de marketing, né? A senhora realizou está com uma gestão em andamento, né, um MBA na Exalc, em gestão de projetos, né? E a senhora teve uma formação em agronegócio pela FATEC, né, Mogi das Cruzes, e uma pós também na área de administração e marketing pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, né? Eu não sei se alguma dessas atividades houve alguma complementação, ou se a senhora quiser complementar também, por favor, fique à vontade, né? Bem, enquanto produtora rural, né, a senhora desenvolveu toda a sua expertise nessa área de marketing para a atuação em projetos para a recuperação de desperdícios, né, que são realizados na produção agrícola brasileira, né? E através desse programa que a senhora criou, Faça um Bem Incrível, né? É um projeto extremamente premiado aqui, com muita repercussão na área de gestão rural, né? E acredito que seja a principal atividade hoje que a senhora desenvolve, juntamente com com a, com a fazenda hidropônica também, né? Então, esse programa Faça um Bem Incrível, ele atua no campo do desenvolvimento rural sustentável, né, na produção alimentícia, e, sobretudo, combate à fome e à desnutrição, né? A senhora atua, sobretudo, com relação a desigualdades sociais, né, no campo rural, né, sobretudo com atividades ligadas à mulher, foi reconhecida, né, internacionalmente como empreendedora social, né, tanto nacional como internacionalmente, aqui no Brasil pela Folha de São Paulo e pela Fundação Schwab, não sei se eu pronunciei corretamente. Foi considerada uma das 100 mulheres mais influentes, né, do setor do agro pela revista Forbes, né, e também recebeu aqui como a primeira brasileira outorgada, recebeu o Prêmio Internacional ALMA da Ruralidade pelo Instituto Interamericano de Cooperação pela Agricultura, né? Então, acho que são premiações que realizam, né, o reconhecimento do seu projeto de desenvolvimento rural sustentável. Se há algo mais relevante que a senhora queira complementar sobre o seu percurso, sua formação, por gentileza, né, fique à vontade. E então, é um prazer compartilhar aqui da sua experiência aqui nesse webinar. Obrigado, Simone. Obrigada, Luiz, pela acolhida, está perfeito. Obrigada, professor Décio, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Acompanhei a parte da manhã e fiquei encantada com as proposições no sentido de um mundo melhor. E é isso que a gente precisa fazer, né? A gente realmente... Agora a lição de casa já está dada, já faz um tempo, na verdade, né? E a gente não tem mais tempo, a gente tem que agir. A gente tem um exercício sugerido pela ONU, que é a Agenda 2030, decupada em vários ODS, e em cada ODS nós temos aí inúmeras ações a serem implementadas. E aí nós precisamos mesmo desse engajamento aqui, como esse de hoje, no sentido de pensar soluções para levar para mais pessoas e engajar mais pessoas em torno de um mundo melhor, de um planeta melhor. Eu não conferi se vocês estão me ouvindo bem, está tudo bem? Maravilha. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, que eu acho que ela é mais importante, talvez, de tudo do que você acabou de ler, Luiz. Eu morei na roça até meus 12 anos de idade, quando sofri, pela segunda vez, o êxodo rural. Meu pai perdeu a propriedade, a terra, quando eu tinha 12 anos, e nós precisamos sair e passar a morar na área rural.
E ali, obedecendo os pais, aqui quem é os mais velhos aqui sabem que naquela época a gente efetivamente obedecia aos pais, né? E ele sempre me dizia: estuda, minha filha, estuda, estuda, estuda. E eu fui procurar estudar, me formei e passei a trabalhar, então, com pesquisa de marketing. E aí, depois de 17 anos, tendo perdido meu pai, aos 25 anos de idade, perto ali de me aposentar, eu achei que era, o ideal para mim seria voltar para a roça, né? Me reaproximar novamente das minhas origens. E ali, naquele momento, tudo que a gente ouvia lá em 2010, 2009, 2010, 2011, era de que o produtor precisava se tecnificar, que o produtor precisava investir em gestão, que o problema da agricultura familiar era a gestão, a tecnificação, a falta de crédito. E naquele momento eu achava que eu tinha essas coisas, porque era o que a gente ouvia aqui do asfalto. E aí, então, em parceria com meu irmão, eu resolvi montar uma hidroponia, compramos a propriedade, peguei o dinheiro que eu tinha juntado até então, fiz um investimento numa hidroponia altamente tecnológica, que é uma produção dentro de estufas, com uma série de ações de sustentabilidade até então não vista por mim nas empresas e nas propriedades rurais que eu conheci naquele momento, pelo menos aqui na nossa região. E aí fiz uma série de implementações de sustentabilidade e achei que eu ia bombar como produtora rural. Eu tinha capacidade de gestão, meu irmão também, e a gente achou que ia fazer bonito. Mas, infelizmente, nós amargamos até hoje uma série de prejuízos. Por quê? Porque nós temos, dentro da agricultura familiar, dentro da agricultura de pequeno porte, naquela agricultura que abastece o mercado interno, uma série de problemas, especialmente uma bolha invisível chamada atravessador. Dificulta que a gente tenha acesso a um mercado de varejo ou mesmo a uma venda direta. E a reboque desses problemas, vários outros problemas que nós do asfalto não enxergamos. Problemas que só mesmo dentro da porteira para compreender essas dificuldades. E passados 40 anos, eu vivo as mesmas dificuldades que meu pai vivia quando era agricultor, mas só que naquela época, nós, crianças, nós nos metíamos nos negócios dos nossos pais, né? Então, hoje eu vivo exatamente os mesmos problemas. E esse problema, ele culminou na pandemia, quando, de repente, com o fechamento dos restaurantes, os restaurantes corporativos, as feiras, enfim, todo aquele caos que se instaurou, eu não tinha para quem vender a minha produção. Eu estava com 1,5 toneladas de hortaliças. E é esse projeto que eu quero compartilhar com vocês aqui agora, que se tornou, sim, um case de sucesso e algo que precisa ir muito mais além de Caatinga, né? E tem feito isso, né? Os prêmios que você mencionou são uma evidência de que o que a gente está construindo aqui em Caatinga, Mogi das Cruzes, São Paulo, inserido aqui na Mata Atlântica, se tornou um case de sucesso. E é isso que eu vou compartilhar brevemente com vocês e depois eu deixo um espaço aí para trocarmos algumas percepções. Pode ser, Luiz? Professor, agradeço, então, que o senhor vai passar aqui para mim a apresentação. Então, é uma história inspiradora e que a gente deseja que reverbere em todo o mundo. Pode avançar, professor, por gentileza. Naquele momento, eu estava com 1,5 toneladas, fui conversar com os meus vizinhos, todos igualmente tão desesperados quanto eu, sem saber o que fazer com toda a produção. Contabilizamos que teríamos ali, certamente, 6 toneladas para jogar fora, infelizmente, caso a gente não conseguisse reverter aquele desperdício.
foi quando eu pedi, então, para que a gente não jogasse fora, que eu ia tentar encontrar uma solução. E essa solução foi por meio de uma vaquinha virtual, crowdfunding, como alguns preferem chamar. E aí, o meu papel foi buscar patrocínio para, de alguma forma, a gente tentar mitigar os prejuízos desses pequenos produtores, remunerá-los a um preço justo pela produção, evitar que vários trabalhadores rurais fossem demitidos, apoiar a mulher, porque muitas de nós somos mulheres rurais, aqui na agricultura familiar em especial, e sobretudo na horticultura, fala-se que nós ocupamos aí em torno de 40% a 60%. Professor, eu não estou vendo o vídeo aqui, é isso mesmo? Eu estava mandando uma mensagem aqui para o Décio, mas é sobre isso. Na mudança do slide, ele sumiu, só tem uma página azul. Então, avança mais um ou outro, quem Qual? sabe aparece. Ou se não, reinicie o compartilhamento, Décio. Enquanto isso, eu vou fazendo a apresentação, porque são imagens que colaboram com o que eu estou falando aqui para todos. Então, passamos a colher toda essa produção e entregar para o combate à fome e desnutrição, na expectativa de que aquela pandemia passasse rápido, mas, infelizmente, ela perdurou por um bom tempo. Pode avançar, professor? Está ótimo. Pode avançar mais um slide, por gentileza. Isso. Acho que avançou muito, professor. Volta 2. E isso, mais um, por gentileza. Tem algumas fotos. E aí, volta, por favor, professor. Volta. Ao contrário. Volta. Volta, por gentileza. Isso. Agora, o próximo. Isso. Então, tornou-se um projeto que, naquele momento, tinha como foco resolver uma dor muito grande aqui de nós, produtores de Caatinga, e se tornou um projeto alinhadíssimo com a Agenda 2030, com os ODS propostos pela ONU, cujo objetivo, para além de combater o desperdício de alimentos no campo, que coloca o Brasil entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos, segundo a FAO, e além de mitigar os gases de efeito estufas decorrente desse desperdício, que é da ordem de 8% a 10% de emissão de gases de efeito estufa, a gente, com essa produção, a gente contribui para mitigar a insegurança alimentar, doando esses alimentos para o combate à fome e desnutrição, mas garantindo também a manutenção do emprego na área rural, mitigando os prejuízos dos pequenos produtores. Então, a reboque de um projeto que, aparentemente tão simples, nós temos aí vários ODS no entorno desse trabalho. Sobretudo, no que se refere a um círculo virtuoso em ESG, com a proposta de superar os desafios no meio rural. E nós damos ênfase para o ODS 2, que é o combate à fome e à desnutrição, o ODS 10, que é a redução das desigualdades no campo, especialmente a de gênero, no que se refere à mulher rural. E esse passou a ser, então, o engajamento do Faço Bem Incrível. De uma forma muito objetiva, nós buscamos nos comunicar via WhatsApp com o pequeno produtor, que nos informa que ele tem uma mercadoria que, por algum motivo, ele não conseguiu escoar, seja porque ele teve um problema logístico, seja porque está numa iminência de uma geada, seja porque o atravessador está pagando um preço que não compensa colher, ou seja porque a mercadoria está fora de um padrão estético hoje imposto pelos grandes supermercados, que determinam, por exemplo, que você não pode mandar, por exemplo, uma rúcula acima do tamanho de uma embalagem, porque aí ela já perde o valor comercial e ela aí se tornaria um desperdício aqui no campo. Nós buscamos fazer uma captação de recursos junto a empresas efetivamente
preocupadas com as questões de ESG, e por meio desse patrocínio nós remuneramos o produtor a um preço justo pela mercadoria e remuneramos toda a logística e as tarefas inerentes para fazer com que essa doação chegue numa comunidade, numa favela, numa ONG, numa cozinha solidária. E com base nesse recurso, a gente consegue promover o desenvolvimento rural, a ponto de, inclusive, criarmos uma cooperativa aqui em Coatinga, hoje administrada por 5 mulheres nos principais cargos de gestão. E, de alguma forma, contribuir aí para os 33 milhões de brasileiros que se encontram em insegurança alimentar grave. Ainda não conseguiu, né, a apresentação, né, professor? Décio, não está aparecendo para ninguém aqui. Eu acho que o primeiro slide, o segundo, mas depois a tela ficou escura. Acho que só você está... Décio, dá algum problema quando você coloca na tela cheia. Deixa só a apresentação do arquivo mesmo, pelo menos dá para a gente ver. Quando você... Fica tranquilo, porque vocês podem encontrar, se digitarem meu nome, Simone Silotti, vocês vão ver seguramente mais de 3.000 reportagens, seja no Google Notícias ou no YouTube, referente a esse trabalho. E aí, então, passamos a fazer a doação dessas hortaliças, frutas, verduras, para as comunidades. E aqui cabe também um recorte no sentido de alertar a todos que nós devemos, todos nós aqui, né, os que estão nos ouvindo, a população, enfim, fazer o consumo de pelo menos 5 porções de frutas, verduras e legumes, para que a gente tenha uma saúde equilibrada. E por falar em saúde equilibrada, é tudo que nós estamos menos tendo, né? Hoje nós estamos aí sofrendo com uma série de doenças oportunistas, como, por exemplo, diabetes, triglicérides, colesteróis. Nós estamos sofrendo com a pandemia da obesidade infantil. Vivemos com um dos países mais ansiosos e quadros de depressão. Então, enfim, hoje, todo o status da saúde do brasileiro, ela está, de uma certa forma, muito prejudicada, sobretudo porque nós estamos nos afastando dos alimentos frescos, dos alimentos saudáveis. E isso é muito ruim. Veja que, recorrentemente, a gente vê o quanto as empresas de delivery aumentam a sua performance, né? E ao mesmo tempo que a gente vê nos dados do IBGE que nós estamos tendo uma redução aí de propriedades sendo classificadas como agricultura familiar, porque nós estamos sofrendo significativamente. Pode ir avançando, professor. Nós estamos sofrendo significativamente com a especulação imobiliária, sobretudo aqueles produtores que estão no entorno da região metropolitana, das grandes centros, seja São Paulo, seja o Rio, seja Minas Gerais, por exemplo, né? No caso aqui de São Paulo, estão no entorno da região metropolitana de São Paulo. Aqui como o projeto se desenvolve, né? No sentido da gente adquirir, remunerar, produzir essa logística e fazer com que esses alimentos cheguem. Pode avançar, professor, tem algumas fotos aí das doações. Está muito bom. E aí, nessa construção do Faço Bem Incrível, foi nos surpreendendo o quanto de prêmios a gente passou a receber. E esses prêmios, a cada um que chegava, foi evidenciando que nós estávamos no caminho certo, que nós precisávamos continuar. E hoje o Faço Bem Incrível tem 3 anos, já doamos mais de 380 toneladas de frutas, verduras e legumes, já beneficiamos mais de 300.000 famílias com alguma doação em 17 municípios de São Paulo. Já arrecadamos mais de 2,5 milhões de reais para promover esse belíssimo trabalho. E precisa continuar. Se mostrou uma resposta concreta, efetiva, assertiva, tanto para o combate à fome e desnutrição, quanto para o combate ao desperdício de alimentos no campo. E hoje, para dar uma referência para vocês,
A FAO, ela reporta que o desperdício é em torno de 10% no campo, mas quando a gente faz o recorte das hortaliças, das frutas, que são altamente perecíveis, esse índice pode bater 40% facilmente. Principalmente agora, nos meses de inverno, uma vez que a população ela não prioriza, né, o consumo de saladas no período frio, o que também contribui significativamente para aumentar o desperdício de alimentos lá no campo. E agora, mais fortemente, o que a gente vem sofrendo mais, sobretudo, é com a queda do poder aquisitivo. Então, nós temos efetivamente 33 milhões de brasileiros num quadro de insegurança alimentar grave, mas nós temos 120 milhões de brasileiros que estão fazendo severas restrições aí nas suas compras e na sua carga alimentar diária. Né? Aliás, todos nós, né? Quando nós vamos no supermercado, a gente não pode livremente colocar as coisas que a gente quer consumir no carrinho. A gente tem que realmente fazer uma boa cotação para poder encaixar no orçamento de todos nós. E isso fez com que o brasileiro se afastasse ainda mais de uma alimentação fresca, de uma alimentação saudável. Aqui, nesse slide, nós temos aí os prêmios que nós já fomos laureados. Então, como o professor Luiz mencionou, nós recebemos o prêmio Alma da Ruralidade, a primeira vez que o Brasil recebe essa outorga. Me classificou como líder da ruralidade, né? O prêmio Forbes, que me incluiu na lista das 100 mulheres mais influentes do agro, prêmio Empreendedor Social em resposta ao Covid-19, pela Folha de São Paulo e a Fundação Schwab. Primeiro lugar no prêmio Fleury Lab de inovação. Recebemos também o prêmio Josué de Castro e algumas moções aí de aplauso e reconhecimento por parte tanto do governo municipal quanto do governo estadual. Pode avançar, professor. Então, hoje, a gente teve uma curva de crescimento bastante significativa, transformamos a nossa comunidade rural numa cooperativa, que hoje é liderada por 5 mulheres, uma delas preta, inclusive, no cargo de diretora, de modo que, efetivamente, a gente atua aqui no combate não só ao desperdício de alimentos no campo, mas também em prol do desenvolvimento rural sustentável, e a gente vem se tornando aí um exemplo de resiliência e de engajamento. Né? Pode avançar, professor, por favor. Nós temos uma meta para até no final do ano atingir pelo menos 500 toneladas doadas, fortalecer a nossa cooperativa. Ontem, por exemplo, nós estivemos no Encontro Nacional de Cooperativas, foi uma vitória para todos nós, uma vez que a CAC, que é a nossa cooperativa, a Cooperativa Agrícola de Coatinga e região, tem menos de um ano e tivemos a oportunidade de estar entre as cooperativas mais renomadas do Brasil. Foi muito bom fazer todo um trabalho de intercooperação e fortalecimento. Temos a expectativa também de trazer mais treinamento para a nossa equipe, para o nosso time, e continuar divulgando a força que se tornou Faça um Bem Incrível. Pode avançar, professor, por favor. Se vocês digitarem, como eu disse, meu nome, vocês vão ver várias reportagens. Quando uma empresa patrocinadora nos beneficia com o patrocínio, ao final do projeto, nós desenvolvemos um relatório de impacto social nos eixos de ESG, ambiental, social e de governança, e entregamos para o patrocinador, que quase sempre se encanta, porque tudo isso que eu falei para vocês agora, que é de combater o desperdício, combater a fome, promover o desenvolvimento rural, é todo ele construído com o mesmo recurso. Repito, com o mesmo recurso. Ou seja, é um esforço tão pouco, entre aspas, né? Lógico que é um recurso importante, mas que, ao mesmo tempo, trabalham vários ODS de forma simultânea. Então, eu tenho pedido para as empresas que têm atuado no combate à fome, fazendo
doações de cestas básicas, que na sua maioria contém alimentos processados ou ultraprocessados, que elas substituam essa doação por alimentos frescos, alimentos saudáveis, que de alguma forma vai também contribuir para o combate à fome e desnutrição, mas também para o desenvolvimento rural, na medida em que a gente está dando a oportunidade para o pequeno produtor escoar a sua produção com mais assertividade e rentabilidade. E aqui cabe também fazer um recorte de que a fome é quase 2 vezes maior na área rural do que no asfalto. E é uma informação que assusta a muitos, né? Porque num primeiro momento parece ser um contrassenso, mas é a realidade. Então, hoje, para a gente combater o êxodo rural, a gente precisa dar mais oportunidade de rentabilidade para o pequeno produtor rural, porque é ele que é hoje o agente ambiental. É ele que entrega, é ele que leva tecnologia, é ele que leva ações de sustentabilidade. E tomando meu exemplo, né, que estou na Mata Atlântica, somos nós que preservamos a sustentabilidade ali na área rural. Então, nós temos que, de fato, imprimir um outro olhar e entender o quão importante é a gente dar fomento para as franjas da cidade onde tem alguma atividade agrícola ou atividade rural. Pode avançar, professor? Por favor. Aqui algumas das empresas que já apoiaram o Faça um Bem Incrível, que vai desde a fundação do Banco do Brasil, a Iara Fertilizantes, a Valtra, a Braskem, a Palipasso, a Sabesp, a CropLife, que são as empresas patrocinadoras que escolhem as comunidades para as quais nós vamos mandar os alimentos. Algumas optam por doar no entorno da planta, contribuindo significativamente para a comunidade que está ali no entorno da sua planta, como é o caso, por exemplo, da Braskem e da Iara, que adotaram esse método de doação. Pode avançar, professor, por favor. Nós estamos fortemente presentes na mídia, há várias reportagens muito lindas sobre o projeto, e essa semana, inclusive, o Globo Rural gravou mais uma reportagem que deve sair no final de julho, falando sobre a questão do desperdício de alimentos no campo. E nós também já tivemos a oportunidade de receber aqui em Caatinga uma TV chinesa que veio fazer compreender, né, e filmar o ciclo completo do Faça um Bem Incrível, para que eles possam também levar essa solução na China. Tivemos também a alegria de receber a embaixada da Indonésia, que também se interessou bastante em conhecer aqui o que a gente vem construindo. Pode avançar, professor, por favor. Aqui algumas informações, se vocês quiserem tirar uma foto, tem o nosso site, que é o www.façambemincrível.com, sem cedilha. Lá vocês podem ter mais algumas informações, e eu fico à vontade também, vocês podem acompanhar o meu Instagram, que sempre tem ali informações sobre o andamento do projeto. E aí, eu queria trazer à luz que, vejam, é um projeto simples, que nós mesmos, quando começamos, não tínhamos a pretensão dessa grandeza toda. Não imaginávamos que ele ia reverberar internacionalmente. E eu queria chamar a atenção para esse ponto, porque eu tenho certeza que todos vocês estão aqui envolvidos num projeto cujo o bojo é algum ODS, para que vocês não desanimem, continuem, porque realmente nós temos que conduzir o Brasil para a Agenda 2030. Há muito que se fazer em vários setores, em várias áreas, e o engajamento é super importante. Então, veja, é um projeto que começou numa área rural, que é Caatinga. Só para vocês terem uma ideia, o posto de gasolina, o banco, o caixa eletrônico mais perto fica a 26 quilômetros. A nossa internet aqui é de pior qualidade, assim, é muito ruim, né? É intermitente. Então, o que eu quero dizer? Que a gente precisa agir, a gente precisa engajar, a gente precisa sair do mundo das ideias
e efetivamente conduzir um projeto que, de alguma forma, contribua para o ambiente que você está, para o bairro que você está, para a cidade que você está. E aí, aos poucos, ele vai tendo esse contorno, vai tomando forma e vai reverberando e atingindo mais e mais pessoas. Era isso que eu queria colocar para vocês em relação ao Passo do Incrível. Queria saber se tem alguma pergunta aqui, Luiz, para a gente ir para a segunda parte e comentar um pouquinho também sobre o aplicativo que o professor Décio está empenhado. Simone, uma dúvida minha é com relação à outra ponta dessa cadeia, com relação às feiras livres, os pequenos comerciantes, por exemplo, a gente fala um pouco, né, a gente sabe do desperdício das grandes redes de supermercados, eu vejo muito a parte de hortifruti também, um grande desperdício nas redes de supermercado, pelo menos aqui do bairro. Então, não sei se isso sensibilizou, além dessa ponta que é o início dos produtores rurais, a outra ponta da cadeia, sobretudo feiras livres, que final de feira livre, assim, a gente é quase uma outra feira, né? Então, isso é um ponto ainda que angustia muito, né? A gente vê um grande desperdício ainda nessa... Não sei se essa ponta também se contempla, né, com o seu projeto. No Faça um Bem Incrível, o foco é dentro da porteira. Tá. Até porque, Luiz, uma hortaliça, a janela de colheita dela é muito curta, é de 3 a 5 dias no máximo. Se você não colher essa fruta, essa hortaliça nesse prazo, certamente você vai perder. E eu estou falando de volumes estratosféricos, assim, é muito grande, né? Mas nós temos a expectativa de que vários projetos venham a ter êxito no combate ao desperdício, como você falou, nas feiras livres, que, no mínimo, precisa ser separado para uma compostagem, na pior das hipóteses. Entende? Na pior das hipóteses, tem que sair dali uma compostagem. Na pior, isso não pode ir para os aterros públicos. São volumes gigantes. Além do mais, é um material que, ainda compostado, de excelente qualidade, porque ali se tem inúmeros nutrientes para você aproveitar e incorporar num novo processo produtivo. Então, só aí nós já temos uma lição de casa muito grande. Agora, o ideal é que a gente crie uma solução para que esse volume de desperdício nas feiras, nos supermercados, nos restaurantes, nas quitandas, se reduzam significativamente. E, assim, boa parte do desperdício é em função da cadeia logística. Então, quanto mais longe vem essa mercadoria, mais sujeito a gente está ao desperdício ao longo do processo. Mas muitas soluções precisam ser pensadas e construídas para que a gente consiga efetivamente combater todo esse desperdício. Eu vou dar uma dimensão para vocês. Além do Brasil estar entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no campo, tudo aquilo que nós temos desperdiçado é suficiente para alimentar em 8 vezes. Veja bem, o que nós estamos desperdiçando é suficiente para alimentar em 8 vezes o contingente de pessoas que estão hoje em insegurança alimentar grave. Então, nós estamos falando de um grande ralo que nós temos, que é o desperdício, cuja torneira está se tornando escassa, porque assim, a gente não pode continuar. Também, os recursos, né, naturais, eles estão se tornando muito caros também, né? Então, veja, quando a gente desperdiça um pé de alface, a gente desperdiça uma semente, a gente desperdiça nutrientes, a gente desperdiça adubo, a gente desperdiça mão de obra, água, recursos naturais, né? Recursos do solo e, principalmente, a fé do produtor e sua família em continuar produzindo, né? Então, hoje, os filhos dos pequenos produtores não querem mais continuar essa atividade. De alguma forma, a gente acaba sendo meio que esquecidinho, porque o Brasil está num momento glorioso do agro, né?
a produção de grãos, a produção de proteína animal, enfim, a gente está com recordes e recordes de produção, né? E, aliás, se tornou muito importante para a nossa balança comercial, né? Para a nossa economia, mas a gente precisa olhar para os pequenos produtores que abastecem o mercado interno, que produz para nós brasileiros. Obrigado, Simone. Obrigado mesmo. Professor Décio? Bom, só vou complementar, né, agradecer fortemente, né, e como já tinha previsto, né, agregou muitíssimo, tá, Simone? A questão dos ODS, né, que você citou, a questão até de relatórios de governança. Não vou poder me estender muito, porque a gente está com um tempo meio corrido, até culpa minha aí também de citar, né, a questão do horário ali, da reunião, etc. Mas, assim, também só complementar que nossas conexões ali via, inicialmente, a FATEC Mogi das Cruzes, né, e aí o meu projeto de pós-doutorado, que está sendo o foco desse evento que a gente está fazendo aqui, na verdade, dizer que agregou também bastante, e aí depois eu dou feedback para você no livro, em outros momentos, você como alguém que verificou, né, um pouco das prototipações do aplicativo, enfim, deu algumas ideias, a gente não pôde, né, fazer a coisa de modo como a gente queria, né, mas, assim, de uma certa forma, essas conexões entre as empresas, né, entre os ODS, as empresas, né, pequeno médio porte, né, chegando até as atividades que você citou, né, que você já está fazendo, né, elas passam a realmente fluir. E aí você tem um sistema de governança, é o que entra em jogo. E aí chega na ponta final. A gente sabe que as empresas, uma vez elas aderindo a sistemas de, por exemplo, melhoria de desperdícios, né, questões ligadas à reciclagem, questões ligadas à parte social, né, de respeito, né, à melhoria do trabalho como um todo, né, para não citar algumas questões dos 17 objetivos, elas realmente trabalham num sistema de ecossistema mesmo que a gente propôs no projeto, né? E aí a tecnologia só pode vir agregar, por isso que a gente até colocou no título desse evento que a gente está tendo aqui, são ecologias digitais, né? A digitalização vai poder realmente contribuir com isso. Bom, nesse sentido, até puxo um gancho aqui para o próximo palestrante, que é o Márcio. O Luiz vai colocar algumas palavras sobre ele. É a questão exatamente, até pedir para o Márcio, se possível, né? Ele vai colocar várias informações, as questões também de governança, né? As questões aí de certificações, enfim, os ganhos, né? Tinha muito cobrado, né? As empresas, organizações, né? E na realidade esse ganho ele é um ganho muito mais qualitativo, mas de qualquer maneira envolve também a gente dar noções. Então abro a palavra aí para o Luiz dar uma introdução e o Márcio seguir. Tá. Décio, desculpa, só uma coisa, mas eu acho que fiquei em dúvida. Eu acho que a Simone tinha uma complementação final a fazer. Ela tinha uma segunda parte. Não é, Simone? Eu me enganei. Eu vou concluir afirmando que é muito importante esse trabalho que o professor Décio vem construindo, esse APP. É muito importante promover esses matches, porque, de um lado, há muitas empresas e pessoas querendo colaborar e ajudar, e muitas vezes elas não têm acesso ao que está sendo feito lá na ponta, nas partes mais afastadas, vamos dizer assim, das áreas urbanas. E nós precisamos furar essa bolha de desinformação. E sem dúvida nenhuma, o APP é a ferramenta mais apropriada que a gente tem para fazer esse engajamento. E é a linguagem hoje dos mais jovens. Então, se a gente quer inserir os mais jovens nesse contexto, se a gente quer mais agilidade ao processo, se a gente quer promover mais esses matches, sem dúvida que o APP é uma ferramenta essencial que precisa ser construída e reverberada. É fundamental. Não tem outra forma, gente, porque ela é muito prática e, vamos dizer assim, de baixo custo quando a gente compara com todas as outras possibilidades de mídia. Então, essa é a nossa lição de casa, promover esse match, agir e sermos persistentes, porque assim tem hora que dá vontade de parar, mas aí é o que eu falei, aí chega um prêmio e aí você vê que o que você está fazendo é importante e que deve continuar. Então é isso, professor Luiz,
Obrigada por essa oportunidade. Márcio, eu passo a palavra para você. Muito obrigada por essa oportunidade e não desista. Eu só vou fazer uma pequena apresentação aqui do professor Márcio, que agora dará continuidade ao evento. Só localizar aqui que eu fiz uma troca também, em virtude aqui da nossa apresentação. Aqui, pois não. Professor Márcio, muito obrigado, né, novamente, então, aqui pela sua participação, a presença aqui no evento. Para os colegas aqui que estão nos ouvindo, né, nos assistindo também, o professor Márcio é formado pela PUCamp, né, na área de publicidade, consultor de marketing, né, pela Media Marketing School, possui um MBA em gestão de sustentabilidade na Fundação Getúlio Vargas, né, é CEL de marketing sustentável, né, ele desculpa, professora, eu verifiquei aqui que o senhor tem uma... Oi? Está me ouvindo? Desculpa, não, eu tive uma interferência aqui, né? E o senhor atua como consultor, né, da Mosaico, rede de profissionais desenvolvedora de negócios sustentáveis, né? Consultor de SBM, Sustainable Business Models, é uma startup com o propósito de harmonizar negócios, pessoas e o planeta no geral, né, para gerar valor às organizações, e também é um mentor de negócios na ESG e na Founder Institute, programa de aceleração de startups, né? Eu sorteio uma série de projetos, né, na área de negócios sustentáveis, uma atuação enorme em marcas e empresas aqui brasileiras, em planejamento e criação de campanhas de comunicação, né, em uma rede enorme de empresas e, sobretudo, em empresas que desenvolvem programas de sustentabilidade. Eu não sei se o senhor teria alguma complementação a fazer sobre a sua formação, o senhor pode ficar à vontade, né? Caso tenha esquecido algum ponto principal aí que complemente ou esteja diretamente ligado à sua fala de hoje também. Obrigado, professor. Muito obrigado. Atende. Vocês estão... Está cortando a fala. Está cortando a minha fala? Acho que a minha internet aqui começou a querer dar uma complicada na minha vida. Eu caí e voltei. Voltou. Estamos ouvindo, Márcio. Tá. Deixa eu só ver se eu, cabeando, resolvo esse meu problema. Vou fazer só um adendo aqui, viu, Luiz? Em relação ao Márcio. O Márcio, ele é diretor da ABRAPS, tá? Que é a Associação Brasileira de Profissionais de Sustentabilidade, né? Que é algo pelo qual a gente envolveu inicialmente o Márcio para a atividade, né? Então, só destacar isso aí, e assim acaba sendo um centralizador, né, da fala e de várias práticas desses profissionais no Brasil afora. É por aí, só queria agregar isso, que é um ponto que acho que talvez ele também ia falar, então, só para reforçar. Gente, assumia que a fala depois da Simone é terrível, né? Gera um impacto social tão absurdo que, assim, eu já vi tudo pensando em dificuldade. Está muito num tema que a gente vive, um tema muito material para o desenvolvimento sustentável, que é você trabalhar com desenvolvimento local, né? Essa questão de atravessador
Márcio está cortando aí a voz e o Luiz está sem áudio também. Gente, eu não sei o que fazer. Talvez vou tentar pedir se ajuda. É. Talvez se a apresentação estiver atrapalhando e aí... Vamos tentar, talvez sem a imagem dele, talvez momentaneamente, vamos ver se... Alô? Pode falar. Pode falar, Márcio. Tá bom. Eu falei que é um absurdo a gente pensar no Brasil como um celeiro de alimentos do mundo e ainda ter fome. Assim, é inimaginável a gente falar de fome num país tão próspero em termos de agricultura como o nosso. Então, esse projeto que a Simone compartilhou com a gente assim, maravilhoso e queira toda a nossa sociedade ter a mesma ambição que a Simone demonstrou aí de compartilhar as suas experiências, de formar uma cooperativa, de seguir atrás. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Não é nada de rest in peace do marketing, mas isso é um revolution in purpose, né? Porque é o que nós estamos buscando, realmente são novos propósitos. E a tese que eu defendo e trabalho com meus clientes é que o marketing é um grande aliado do desenvolvimento sustentável. Inclusive, se o desenvolvimento não tivesse tido talvez esse viés de desenvolvimento econômico, tá? Se ele tivesse desenvolvimento humano, nós teríamos mais negócios de impacto social, como a Simone aqui para a gente. Através de iniciativas, o dinheiro que a gente começa a complicar a nossa vida. Bom, Luiz Jamil, eu atuo com marketing há muitos anos, já tenho mais de 70 anos e como é que ela mudou de vida, você no campo, né? E depois a questão de anos deu eu trabalhava com marketing mais que o marketing adquiriu nos últimos anos aí, tipo, está focando no mercado e se traz sustentabilidade da pessoal e profissional, adquiriu como conhecimento. Sustentabilidade tinha muito mais a ver do que a sociedade faz. Na verdade, agora estou no conselho da. Lá nós temos os S House, que é o Manifesto 17, site sim.com.br, um pouquinho mais sobre o ODS, de uma ter futura e não simplesmente ter uma visão bastante otimista. Nós apoiamos essa agenda e eu sou uma empresa Márcio, desculpa, a sua fala tá cortando. Ela tem hora que ela tá cortando muito. Não sei mas se já até acabei aqui a questão da minha internet aqui, Tori. Não tenho rotear aqui no celular para ver se melhora. tá. Se quando eu vou tá para a gente só
Talvez tentar fazer um teste sem apresentação, Márcio, não sei. Pode ser. Eu vou. Alô? Não, nem assim eu consigo. Também estou sem serviço na minha internet do celular. Mas agora estamos conseguindo te ouvir. Oi? Estamos conseguindo te ouvir aqui. Eu tô ouvindo agora. Pode mandar bala. Vamos seguindo assim. Pessoas que têm uma visão, uma pegada de contrapartida que vive abraçando árvore, está todo mundo errado, que a gente não deveria fazer isso. Então tem um antagonismo nessas duas disciplinas, e o trabalho que eu desenvolvi, o que eu desenvolvo, é que tem realmente muito mais a ver esse tipo de situação, de ter um padrão mais amigável entre as duas e talvez uma aliança maior do que as pessoas pensam, né? O que acontece? Os negócios não são o problema do mundo, as marcas não são o problema do mundo, as empresas não são o problema do mundo. Na verdade, elas são criadas, tá, para gerar impactos positivos para a vida das pessoas, tá? Elas efetivamente resolvem problemas humanos. Ficou muito tradicional agora, nesses últimos tempos, as pessoas falarem de uma startup de sucesso é aquela que resolve um problema humano, né? Um grande problema humano. O que acontece é que a gente se esquece que os negócios, as marcas, as startups, os negócios, né, também podem gerar impactos negativos para a vida das pessoas e normalmente geram. Então, esses problemas humanos que as empresas resolvem, precisam fazer isso sem sistêmica, realmente bastante complexa e completa de todas as atividades que nós desempenhamos quando nós colocamos nossos produtos no mercado. Não é pura simplesmente uma visão tradicional de consumo, de você fazer a gestão de matérias-primas, transformar num produto, ir para uma cadeia de venda, distribuir, vender, a pessoa consumir e depois jogar fora, né? A gente tem que trazer uma nova visão e uma visão mais correta de economia circular para esse processo, de não jogar tanto CO2, hoje, como é feito hoje em dia, que causa o aquecimento global. Então, como é que a gente faz esse controle? Então, não é simplesmente assim, eu preciso alimentar o mundo, vou produzir um monte de alimento, poxa, mas meu tipo de agricultura é o melhor tipo de agricultura possível? Tem outros conceitos de agricultura que nós podemos usar, talvez a agricultura regenerativa, mesmo que seja para atender uma grande população, isso é possível. Como é que a gente traz inovação para dentro desse processo, onde a gente consiga efetivamente trabalhar com resolvendo ou atendendo as necessidades das pessoas e não pura e simplesmente pensando só em ganhar dinheiro, e a gente precisa trazer outros tópicos aqui para a gente poder trabalhar melhor e ocupar melhor o nosso espaço nesse planeta. Então, o Décio já me convidou porque eu tenho uma visão muito particular do que o marketing e a sustentabilidade podem colaborar para o desenvolvimento humano. E quando eu falo desenvolvimento humano, é aquele que realmente propicia que cada pessoa ocupe o seu lugar desejado dentro desse planeta, mas que respeite também os limites que o planeta impõe para a nossa vida e para a vida dos outros, né? Hoje a gente não pode fazer absolutamente nada sem pensar que existem diferentes partes interessadas.
ou como nós costumamos dizer, em sustentabilidade, agora também é um termo que está sendo usado para a economia, a gente tem que considerar todos os stakeholders, né? O case que a Simone mostrou é bastante claro com relação a isso, né? Ela realmente tem uma visão muito maior do que pura e simplesmente colocar uma semente, uma muda no solo, colher e entregar para alguém vender e atingir o mercado e colocar um dinheiro no bolso. Tem muito mais gente envolvida no projeto, tem muito mais gente que é interessado e que precisa se beneficiar ou compartilhar valor desses negócios no mercado. Tá? Então, o que precisa ter na cabeça é o seguinte: marketing, o grande objetivo dele é melhorar a vida das pessoas. E sustentabilidade é garantir esse bem-estar entre as gerações de pessoas. Isso tem um ponto de atração muito grande entre essas duas disciplinas. Tá? Quando eu falo que nós precisamos revolucionar esse propósito, é que nós precisamos trabalhar com marketing, com essa pegada de sustentabilidade. Sem isso, a gente não consegue ter um planeta viável para que 8 bilhões de pessoas sobrevivam nele. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a sustentabilidade tem que ter ativação de marketing. Não pode, pura e simplesmente, deixar que seja uma atividade de nicho, uma atividade secreta, alguma coisa que exclua as pessoas do nosso planeta, do nosso meio ambiente. Né? Então, nós precisamos ter uma consciência muito grande, efetivamente, de tudo que nós podemos contribuir e colaborar para que esses impactos que as empresas causem, que a gente consiga enxergar quais são os positivos e que a gente melhore cada vez mais, tá? E que a gente também consiga enxergar também os impactos negativos para pelo menos mitigá-los. Tá? A gente não pode mais pura e simplesmente só colocar o que a minha empresa, o que minha marca, ou o que o meu produto tem de bom ou o que ele faz bem. Nós também temos que explorar todos os impactos possíveis negativos para que a gente também exerça uma governança sobre esses impactos. E o Décio falou para a gente poder falar de governança, e governança a gente não consegue falar sem citar os ODS, que é a Agenda 2030 da ONU. Na verdade, essa talvez seja, para a sustentabilidade, a maior agenda de governança que já existiu, inclusive com a assinatura de todos os países membros da ONU, e com objetivos tão claros e também com objetivos tão complicados de serem atingidos. Né? Parece fácil, mas não é. São 17 objetivos, não sei se vocês conhecem. Eu vou tentar só compartilhar essa tela, que é importante te mostrar aqui a agenda dos ODS. Só um minutinho. Aí, se cair de novo, a gente volta. Não vou nem colocar no modo de apresentação. Tá? A Agenda 2030 da ONU são 17 objetivos, 169 metas. Tá? São metas gerais. Na verdade, cada país depois explora essas metas e possui seus indicadores. Se eu não me engano, no Brasil são mais de 200 indicadores para essas 169 metas, sendo que, pelo último controle que eu fiz, praticamente 70 deles não tinham nem indicadores criados para serem controlados. Tá? Então, assim, estamos já chegando em 2030 e a gente não sabe nem efetivamente em que ponto nós estamos aqui no Brasil para atingir os ODS. Tá? Mas o principal dessa agenda é que ela tem um grande propósito. E o que eu costumo dizer é que, se fosse uma religião, a promessa de salvação dos ODS seria não deixar ninguém para trás. Esse é um trabalho que a Simone demonstra para a gente como é feito. Quando ela inclui outras pessoas para acabar com a insegurança alimentar delas, ela está efetivamente atendendo essa promessa, a esse propósito, não deixar ninguém para trás. Isso que é mais importante para a gente poder sempre ter em mente. Sustentabilidade não tem a ver com o planeta, não tem a ver com o meio ambiente. Tá? Sustentabilidade é gerar bem-estar para as pessoas. É claro que sem o planeta isso não é possível. É por isso que a gente precisa manter a resiliência do nosso meio ambiente. Tá? O planeta é importante, mas as pessoas são mais importantes. É isso que se trata a sustentabilidade.
Mesmo porque, se um meteoro atingisse o nosso planeta, isso já aconteceu outras vezes. Se, por algum motivo, tem uma guerra nuclear ou uma usina nuclear como Chernobyl, deixa vazar material radioativo. Um dia, a vida encontra uma forma de recomeçar nesses lugares. Talvez não seja um meio ambiente propício para a vida do ser humano, tá? Mas outras espécies, outros tipos de vida vão florescer nesse planeta em algum momento. É a raça humana que será extinta apenas, né? O planeta não precisa ser salvo, tá? E só deixando mais esse slide aí também, também foi citada pela Simone a questão do ESG. O ESG, na verdade, é a ferramenta mais importante para a gente transferir os ODS para a governança das empresas. E isso significa você deixar de lado, ou tirar a visão do que eu chamo de baú, que é business as usual, de você ter uma visão antiga de como uma empresa deve funcionar, pensando só no lucro, só no curto prazo, de você transferir posse, ter um carro que eu quero vender, né? Tenho muitos carros hoje no pátio que eu quero vender, tem um programa do governo que incentiva a transferência de posse de um veículo para outras pessoas, tá? E está todo mundo só sobrevivendo com isso. Na verdade, a gente precisa ter uma visão muito mais ampla de como isso vai acontecer, de longo prazo, que nós precisamos buscar resultado. A gente precisa compartilhar, ter uma economia mais compartilhada, dar acesso para outras pessoas, e é só assim que a gente vai realmente perpetuar, que a gente vai prosperar, não só como raça humana, mas também pensando no financeiramente. Se a gente fizer as coisas certas e colocar tudo que nós precisamos colocar nessa governança que nós precisamos dar, nessa nova gestão, com certeza a gente consegue ter uma prosperidade maior para todos e que seja mais justa e inclusiva, inclusiva. Tá? Eu só queria mostrar uma outra ferramenta aqui, que saiu agora uma prática recomendável da ABNT. Eu participei do comitê que construiu essa prática recomendável. Ela traz os SGs. Quem não conhece sobre SG, eu recomendo, é muito simples, é muito fácil de você saber por onde começar, tá? E são temas assim importantes que afetam diversos tipos de negócio, né? Então, quando a Simone mostrou lá o relatório que ela tem de impacto social, ela usa os eixos de SG para mostrar os impactos para as suas empresas parceiras, né? E aqui nós temos sempre a governança fazendo a gestão de tudo. Na verdade, você não consegue falar sobre mudanças climáticas se você não tiver uma gestão e um olhar efetivo para a governança sobre isso. Então, isso é crucial, colocando sempre, inclusive, a estratégia, a sustentabilidade no coração da estratégia dos negócios, né? Isso é o mais importante, tá? Eu acho que depois eu só vou mostrar mais esse slide aqui, só para falar um pouquinho da certificação B, que é o que o Décio também falou. Quando eu montei o meu negócio, já montei para ser uma empresa B. Uma empresa B, na verdade, o grande lema é você não ser a maior do mundo, mas não ser a melhor do mundo, mas a melhor para o mundo. Então, qual é o tipo de contribuição efetiva, qual é o impacto positivo que eu estou gerando para a vida das pessoas? Ela tem um sistema de certificação que não é fácil. São aqui 5 pilares básicos, tá? Começando por governança, esse é o primeiro pilar que você responde. Inclusive, lá você tem o que eles chamam de proteção da missão. Se você não tiver as cláusulas B, que nós chamamos, no seu contrato social, hoje você não consegue nem se certificar. Então, isso é uma declaração da sua intenção realmente para fazer o bem. E, claro, ter uma recompensa financeira, mas em cima de uma outra postura empreendedora, né? Onde o lucro é consequência de um bom trabalho que você entrega para a sociedade e não pura e simplesmente uma meta que você busca com a faca nos dentes e sangue nos olhos, como a gente costumava dizer nos treinamentos de venda antigamente. Então, se você realmente colocar o propósito à frente, a gente consegue prosperar. Eu tinha feito aqui só para detalhar, mas também está com um tema um pouquinho mais alongado, só para poder terminar aqui a fala.
Meu grande trabalho é realmente trazer para as empresas um outro tipo de trabalho. Tá? É ligar realmente o marketing, que é a principal ferramenta de você gerar prosperidade aos negócios, com a sustentabilidade, mas para que as empresas façam a coisa certa e lucrem com isso. O lucro não é, na verdade, um vilão da história da sustentabilidade. Pelo contrário, um negócio que não dê lucro é insustentável. Tá? E a Simone talvez demonstrou um pouco disso. Ela tinha um negócio super bem planejado, com várias iniciativas pensando em sustentabilidade, mas que não dava lucro. Ou seja, esse negócio não para em pé se não tiver um dinheiro para poder realmente ser sustentável, não vale a pena. Tá? E só para a gente poder completar e abrir para perguntas, são 3 coisas importantes que a gente tem que ter em mente em qualquer tipo de trabalho que nós fazemos. Primeiro, que não tem um planeta B. Tá? Não tem um plano B para isso. A gente só tem esse planeta A. Tá? É um plano A para tudo. Tá? O que importa são as pessoas. Então, tudo que nós fazemos é para gerar bem-estar para elas. E se você tem uma marca, uma empresa com propósito, com certeza vai gerar prosperidade, e é o que eu queria falar hoje para vocês. Queria mostrar uns slides mais bonitinhos, mas deu problema aqui na minha conexão, fica para uma próxima vez. Perfeito. Luiz, está ouvindo aí? Bom, a gente está, na verdade, no final realmente do bloco, tá? Márcio, novamente te agradeço fortemente, tá? Acho que os recados principais foram dados, né? Eu sei que é uma tarefa árdua aí, todas essas informações aí, tinha a conexão um pouco aí, mas assim, foi extremamente relevante, a gente conseguiu passar o recado. Acho que tanto a mensagem da Simone quanto a sua em sequência, né? Para mim ficou bastante forte, era um pouco o propósito desse bloco, né? Desse trecho aqui, mostrar que realmente as questões hoje das empresas, das organizações como um todo, né, saberem que é importante, né, essa coligação, né, entre a parte qualitativa, né, o que elas fazem enquanto negócio, e aí na ponta final isso aí gera métricas, né, isso aí pode ser feito de várias maneiras, mas assim, a gente está, dentro do nosso projeto, a gente está trabalhando por aqui socorro, né, de uma forma aí que todos, de uma certa maneira, acessam. Acho que nas 2 falas a coisa ficou meio complementar, no caso dela, de uma forma excepcional, como você citou, né, a gente até deu umas erradas lá com a Simone, mas assim, foi super bacana que ela conseguiu participar e falar com a gente e tudo mais, mas trazer o negócio dela de uma maneira fortíssima em relação aos ODS, aos resultados, e no teu caso, agora acho que nessa trecho mais final aqui, como essas práticas realmente reverberam tudo que você colocou nessa parte final aí, realmente não é um paradoxo, né? O pessoal acha que é um paradoxo, a parte da economia, a questão dos negócios aí conflitarem, né, com a parte de sustentabilidade, é o contrário, na realidade, é buscar um caminho do meio, tá? Na primeira parte, que foi a parte da manhã, a gente tinha assistiu, a gente trouxe uma coisa um pouco mais teórica, né, 2 pessoas, mas assim, que trabalharam questões que também agregam, né, nesse sentido, de a gente ter teorias que reflitam, né, sobre esse novo modo de operação da parte da economia, economistas que estão trabalhando na questão de novos viés econômicos, né, que não só o PIB, só a parte do crescimento inicial, e outro que envolvia as questões também de economização, de respeito também às pessoas, coisas que o Brasil também tem que superar, e aí essas coisas se encontram aqui nesse período da tarde. Acho que é basicamente isso, tá? Não vou me alongar muito, porque eu sei que você também está com horário meio corrido, tá? E aí, não sei se o Luiz quer contar alguma coisa, eu coloquei na frente um pouco aqui, Luiz, para fechar o bloco. Eu só queria dizer essa questão da economia, né? Pensando no mercado tradicional, mercado de investidores, de bolsa de valores. Hoje o padrão ESG é um padrão a ser seguido. Tá? Inclusive, saiu agora, no dia 26, um novo padrão, tá? Efetivamente para divulgar informações de sustentabilidade, mas mais ligadas à questão financeira, ou de financiamento de negócios. Tá? Eu não consegui ler direito esse material, eu acho que ele não está completo ainda,
tá? Mas através do Banco Mundial, depois, não sei se você se lembra, antes da pandemia, em janeiro, eles sempre têm uma reunião do Banco Mundial, e eles tinham lançado em 2020 o conceito de capitalismo consciente, né? Que traz talvez um outro padrão de modelo de negócio que eles estavam propondo. Ninguém está fazendo isso porque é simplesmente só bonzinho, estão fazendo isso porque eles estão vendo que os mercados não conseguirão mais explorar o planeta como eles estão explorando, sem sofrerem consequências ou perdas gravíssimas. Tá? Então, as questões ambientais têm que ser colocadas para dentro do negócio, as questões sociais têm que ser colocadas para dentro do negócio. E, a partir daí, foi lançado um grande desafio de você começar a colocar, inclusive na contabilidade e no balanço das empresas, um padrão financeiro para a questão ambiental e social. Tá? Não é pura simplesmente só o capital financeiro que está sendo gerido. Então, está todo mundo atrás de quantificar financeiramente, inclusive, tá? Qual é o prejuízo ambiental que eu produzo, tá? E qual é o prejuízo que eu terei se eu não fizer nada. Tá? Então, por exemplo, se nós não conseguimos atingir as metas de aquecimento global estipuladas na COP15 de Paris, que seriam de 2 graus, mas recomendado que seja de 1,5 grau para este século, tá? O que vai acontecer com a agricultura? Então, onde é que a Simone vai plantar as suas verduras hidropônicas? Então, talvez ela não consiga mais água tão fácil como ela consegue, e até hoje talvez já seja difícil para isso. Tá? Então, assim, se o custo de não fazer nada é pior. Tá? Então, você ter realmente essa governança, essa gestão, é importantíssimo trazer essa pegada para dentro do negócio, porque senão, aí efetivamente as coisas não vão acabar bem. Entendeu? Perfeito, acho que é por aí mesmo. Acho que minha fala fica por aqui para não alongar, por isso acho que talvez deve ter algumas palavras mais aí. E obrigado novamente a ambos. Eu não sei se algum colega tem alguma questão rápida, algum dos alunos, algum. O pessoal está muito quieto aí, nossos participantes estão muito quietinhos. Temos que interagir. Acho que a Simone ela apontou ali, ela levantou a mão. Pode falar, professor. A Simone. Professor Márcio, muito, muito obrigada. Aprendi muito aqui. E eu queria falar 2 questões. Primeiro, se vocês não gostarem do que vai vir agora com o El Niño, com certeza não vão gostar do mundo que vai ser logo em breve. Então, está aí uma boa experiência para ser vivida e se conscientizar do que está por vir. Nós vamos ter muitas dificuldades para produzir, sim, alimentos muito em breve. E eu queria encerrar dizendo que faça o que você pode, com o que você tem, aonde você está. Essa é a frase de Theodore Roosevelt, e é isso. Vá na feira do seu bairro e procure saber o que está sendo feito com os resíduos que estão sendo produzidos ali. Comece por ali. Vocês já vão ter contribuído significativamente para um mundo melhor. Obrigada a todos.